Ei, você aí, já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. Pessoal, chuvas que estão destruindo algumas partes de Minas Gerais e já chega a marca histórica. É um dos maiores temporais, uma das maiores fases de chuva que o estado de Minas Gerais vem passando, e não só Minas Gerais, vários estados do Brasil estão sofrendo com as chuvas e temporais que estão deixando mortes por onde eles vêm passando. Pessoal, você ficará sabendo desses detalhes aqui conosco logo após a vinheta. Vamos lá! Olá, meus amigos do canal Notícia Dinâmica. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês para trazer a informação de tudo que está acontecendo no nosso país e no mundo, os fatos relevantes que estão sendo noticiados pelos grandes canais de comunicação. Você também fica sabendo aqui no seu Notícia Dinâmica, o seu canal informativo diário. Hoje estamos com a seguinte questão a respeito desses temporais, das fortes chuvas que vem caindo no estado do Espírito Santo, em Minas Gerais. Nós estamos aqui enfatizando o estado de Minas Gerais porque chega a 47 mortos, segundo a Defesa Civil. Pessoal, é uma chuva que veio aí numa quantidade muito grande, já passou da marca histórica no estado de Minas Gerais. A chuva que caiu também em Belo Horizonte, a área, região metropolitana ali, vem fazendo muito estrago e infelizmente deixando muitas mortes. Pessoal, você pode acompanhar aqui conosco a notícia. Número de mortes por causa das chuvas em Minas Gerais sobe para 47, segundo a Defesa Civil. Pessoal, é uma pena, é lamentável. Nós aqui do Notícia Dinâmica ficamos também tristes com essa notícia de saber que várias pessoas estão aí perdendo suas casas, perdendo suas vidas em consequência desses fortes temporais que vem caindo no estado de Minas Gerais. Nós temos um vídeo, uma reportagem do canal G1 que traz detalhes sobre estas chuvas, sobre os casos de deslizamentos de terra, sobre os alagamentos, pessoas que perderam suas vidas e perderam tudo, que terão que recomeçar tudo de novo. Então, isso é algo que realmente está preocupando o estado de Minas Gerais, está preocupando. A maioria das mortes aconteceu na cidade de Belo Horizonte. 13 dessas mortes aconteceram na cidade de Belo Horizonte, desculpa, e isso é muito complicado. Está chovendo muito. De acordo com a Defesa Civil Municipal, a cidade continua em estado crítico por conta do risco geológico. Pessoal, realmente esta época de verão já é se esperado chuvas em a maioria das regiões. O nosso verão é com muita chuva, e por causa dessas temperaturas altas e umidades, que esse encontro vem então formar essas tempestades, essas chuvas fortes. Vocês podem ver nas imagens aí as nuvens carregadas, e que infelizmente vem aí a causar esses estragos, vem a causar esse pânico na população, porque na grande maioria a população carente é a que mais sofre, porque não tem a condição de fazer as suas casas em um lugar melhor localizado, um lugar com uma infraestrutura melhor, e muitas vezes as casas são construídas à beira de barranco, de penhascos, que correm sim o risco de desabarem, casas que são feitas na margem de rios, e esses rios vêm aí assim inundarem, transbordarem, e com isso as casas são atingidas e essas famílias sofrem com essa situação. Nós vamos mostrar aqui para você este vídeo em que
O canal G1 noticia essas informações e traz com bastante detalhes tudo que está acontecendo aqui no estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, nas regiões metropolitanas. Vamos lá, pessoal. Nós abrimos a edição atualizando os números da tragédia provocada pelas chuvas em Minas Gerais. Os dados que nós vamos mostrar são da Defesa Civil. São 47 mortos, 4 desaparecidos e 101 cidades em estado de emergência. No fim de semana, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, prometeu liberar 90 milhões de reais para o estado. O repórter Magno Dantas acompanha a situação e está em Belo Horizonte para conversar conosco agora. Oi, Magno. Renata, boa noite para você também, muito boa noite a todos que nos assistem. De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil, são mais de 14 mil pessoas desalojadas e cerca de 3.400 desabrigadas em todo o estado. Nesse momento não chove aqui em Belo Horizonte, mas de acordo com a Defesa Civil, as pessoas precisam tomar bastante cuidado, porque esse mês choveu mais do que a média histórica. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a média histórica de chuva aqui em Belo Horizonte é de 330 milímetros. Este ano já choveu 815, é mais do que o dobro. Não chove neste momento aqui em Belo Horizonte, mas em várias cidades do estado. Essa segunda-feira foi um dia de enterrar as vítimas da chuva. Com um filho de apenas 15 dias de vida, Brenda deixou tudo para trás no bairro Colorado, que fica em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, e foi para esta escola. A casa em que ela vivia foi condenada pela Defesa Civil e ela não sabe se vai poder voltar. Eu não queria estar aqui com meu filho recém-nascido, não. Muita gente, muita poeira, muita zoeira, muita confusão. Perder tudo é muito ruim. Em todo o estado, quase 18 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Em muitas cidades, a causa foi o deslizamento de terra. Em Luisburgo, na zona da Mata Mineira, 3 pessoas foram soterradas. Hoje, 2 corpos foram retirados e o terceiro está sendo procurado. Belo Horizonte é a cidade que registrou mais mortes em Minas, 13 ao todo. E com tantas vítimas, o dia foi de saudade e despedida em vários cemitérios espalhados pelo estado. Os corpos de Tiago da Silva, da esposa Kellen Santos e do filho do casal, João Lucas, de 3 meses, foram enterrados na capital. Já na região metropolitana, no mesmo cemitério, foram enterrados o Yuri, de 23 anos, e a Lohane, também de 23 anos. Na hora da chuva, ela cuidava de 2 crianças, de 6 anos e 6 meses, filhos da amiga Layara, que também estava na casa. Os 4 morreram soterrados. Kevin lembra da irmã com saudade. Eu fico imaginando a situação que ela estava dentro da casa, né? Desespero das duas com as 2 crianças. Tudo pra mim, né? Tudo pra todo mundo da família. Agora vai ser difícil recomeçar. Só deixou saudades mesmo. Em toda a região metropolitana foram 26 mortes. Nivaldo tinha 7 anos, morreu soterrado em casa. O irmão dele conseguiu sobreviver. Eu acordei assustado, cheio de lama no rosto e com o braço quebrado, que eu consegui tirar com o esquerdo. As buscas por 4 desaparecidos durante a chuva continuam no estado. Por causa do volume de chuva, os rios de Minas subiram muito, inundando ruas e casas. É o caso do Rio das Velhas, por exemplo, que banha 51 cidades mineiras. Como a chuva deu uma trégua, a água começou a baixar. E agora é hora das pessoas tentarem colocar em ordem o que sobrou. Raposos, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi uma das cidades mais prejudicadas. Móveis arrastados pela água continuam amontoados nas ruas. O barro cobriu carros e até um caminhão. A prefeitura calcula que a enchente atingiu 70% da cidade. As aulas que começariam hoje foram adiadas e as escolas estão servindo de abrigo. A água estragou os equipamentos desse bar. O congelador onde eu preparei estava aqui embaixo, foi parar lá em cima. Hoje também foi dia de contar prejuízos na cidade histórica de Sabará. Aqui o nível do Rio das Velhas subiu 10 metros. Encontramos os fiéis no mutirão para limpar os móveis da igreja que resistiram à inundação. Nesta outra rua, todas as casas foram invadidas pela água. A Isabela não sabe como vai fazer para recuperar o que perdeu. Minha cadeira motorizada, essa aqui eu ganhei de doação aqui pela população. Foi embora, tudo foi embora. Custei a conquistar, pago ela até hoje por água abaixo.
A preocupação ainda é grande porque o solo está bem encharcado e há risco de deslizamento. A última chuva levou uma parte do terreno dessa casa. Os moradores tiveram que sair às pressas e foram para aquela casa ali de cima, que também fica na beirinha do barranco. De moradia temporária, o seu João não tira o olho do rio. É tristeza, né? Tristeza, só tristeza. Que coisa que a gente conseguiu muitos anos, agora foi destruído. Em Belo Horizonte, para onde se olha, há desmoronamentos e muita lama. Algumas casas estão bem perto dos barrancos. Em Raul Soares, na zona da mata, a correnteza do rio Matipó arrastou casas inteiras. Algumas pessoas foram resgatadas de barco. Em Espera Feliz, quase metade dos 25 mil moradores está sem lugar para ficar. E em algumas áreas de Governador Valadares, só dá para chegar de barco. Temos agora uma elevação muito grande e as equipes já estão deslocando para Governador Valadares para dar o apoio nesse momento, em função da elevação agora na hora do almoço do nível do rio, Vale do Rio Doce, em 3,90 metros. A Aimorés, que também fica às margens do Rio Doce, continua alagada. Em todas as cidades afetadas, encontramos o mesmo sentimento. Agora é recomeçar. Começar do zero, né? Magno, nós vimos aí na reportagem pessoas tentando recuperar alguma coisa, vendo se algo havia sobrado dos pertences delas. E você disse há pouco que em alguns lugares a chuva deu uma trégua. Para esse trabalho poder continuar, ela precisaria continuar a dar uma trégua nos próximos dias. Qual é a perspectiva? Não é nada animadora não, viu, Renata? A previsão é de chuva até quarta-feira, com rajadas de vento de até 60 km por hora, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Por isso, o alerta da Defesa Civil, principalmente para as pessoas que moram perto de encostas, por causa do risco de deslizamento. Outro alerta é com relação à represa, que fica na cidade de Aimoré. A represa encheu e a comporta vai ter que ser aberta. De acordo com o prefeito Marcelo Marques, ele disse por telefone que já foi montado um esquema de segurança e de alerta. As águas podem seguir pelo Rio Doce depois que as comportas forem abertas e chegar até as cidades de Baixo Guandu, Colatina e Linhares, no Espírito Santo. Renata? Muito obrigada, Magno.